O nosso curso de raciocínio lógico matemático para concursos através da plataforma Hotmart, ele vai ser subdividido em duas partes. É o raciocínio lógico matemático sentencial ou de proposições e o raciocínio lógico argumentacional. Iremos estar dando alguns macetes que vão facilitar a resolução de algumas questões das mais variadas bancas e estaremos trabalhando a parte prática, né? O que você precisa saber, certo, para o concurso público no que tange a modelos de questões. Você vai ser capaz de saber identificar o que é uma proposição composta e o que é uma proposição, quais os valores lógicos de uma proposição. A partir do momento que nós temos uma sentença que apresenta esses três elementos bem definidos no texto, ela vai ser dita fechada. Quando ela é caracterizada como fechada, elas são sentenças declarativas, que podem ser, por sua vez, classificadas em afirmativas e negativas. Mas o que é que diferencia, professor, uma de outra? As proposições simples, elas são ditas únicas. Como assim únicas? Elas apresentam apenas um verbo, certo? E elas ficam sem sentido quando você divide os termos. Mas quais são os termos? São sujeito, verbo e complemento verbal, aquilo que vem depois do verbo. Então, se você dividir esses termos, você vai ficar com coisas soltas, sem sentido. Fica em um texto se, teremos aqui a primeira proposição, então, consequentemente, nós teremos a segunda proposição. Então, se Mateus é médico, então ele é professor. Então, nós temos aqui uma proposição, duas proposições unidas pelo conectivo i, que seria esse chapeuzinho aqui, certo? Formando uma proposição composta que pode ser muito bem simbolizada por P para a primeira, conjunção que, pois temos o i, que seria a segunda proposição. Então, nós temos o ou, certo? Nós temos a primeira proposição simples e aqui nós temos, certo, a segunda proposição simples, certo? Sim. Ele é interessante porque ele é o oposto da disjunção exclusiva. Enquanto você tiver verdadeiro e falso para as proposições simples, quando você tiver duas, né, no caso do se e somente se, você vai ter uma veracidade. Em contrapartida, se os valores forem invertidos para o se e somente se, o que vai acontecer? A composta ela vai ser automaticamente falsa. Então, note que o valor lógico de uma proposição composta depende de três coisas. A primeira delas é a quantidade, certo, de proposições simples que a mesma tem, certo? Até porque isso vai influenciar na quantidade de linhas que a tabela verdade vai ter. E a tabela verdade é o artifício que eu vou empregar para determinar o valor lógico da mesma. O segundo seria as possibilidades de valores para P e Q. E o terceiro, o tipo de conectivo. Então, a tabela verdade de uma proposição composta, como você acabou de ver, varia conforme o tipo de conectivo lógico.